A paz, amados. Que o Senhor esteja te visitando nesta hora. Eu quero passar para vocês uma história muito interessante de um professor universitário. O título dessa história é Imbecil, Revoltado ou Gênio Criativo? Há algum tempo, recebi um convite de um colega para servir de árbitro na revisão de uma prova. Conta este professor. Tratava-se de avaliar uma questão de física que recebera nota 0. O aluno contestava tal conceito, alegando que merecia nota máxima pela resposta, a não ser que houvesse uma conspiração do sistema contra ele. Professor e aluno concordaram em submeter o problema a um juiz imparcial e eu fui o escolhido. Chegando à sala do meu colega, li a questão da prova que dizia: mostre como pode-se determinar a altura de um edifício bem alto com o auxílio de um barômetro. A resposta, amado, a resposta do estudante foi a seguinte: leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele. Baixe o barômetro até a calçada e, em seguida, levante, medindo o comprimento da corda. Este comprimento será igual à altura do edifício. Sem dúvida, era uma resposta interessante e de alguma forma correta, pois a resposta satisfazia o enunciado. Por instante vacilei quanto ao veredito. Recompondo-me, rapidamente disse ao estudante que ele tinha forte razão para ter nota máxima, já que havia respondido a questão completa e corretamente. Entretanto, se ele tirasse nota máxima, estaria caracterizada uma aprovação em um curso de física, mas a resposta não confirmava isso. Sugeri então que fizesse uma outra tentativa para responder à questão. Não me surpreendi quando meu colega concordou, mas sim quando o estudante resolveu encarar aquilo que eu imaginei lhe seria um bom desafio. Segundo o acordo, ele teria 6 minutos para responder à questão. Isto após ter sido prevenido de que sua resposta deveria mostrar necessariamente algum conhecimento de física. Passando 5 minutos, ele não havia escrito nada, apenas olhava pensativamente para o forro da sala. Perguntei-lhe então: deseja desistir? Pois eu tinha um compromisso e não tinha tempo a perder. Mais surpreso ainda fiquei quando o estudante anunciou que não havia desistido. Na realidade, tinha muitas respostas e estava justamente escolhendo a melhor. Desculpe-me pela interrupção e solicitei que continuasse, disse o professor. No momento seguinte, ele escreveu essa resposta: vá ao alto do edifício
Incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro medindo o tempo de queda, desde a largura até o toque com o solo. Depois, empregando a fórmula H igual, parênteses, 1/2. Eita. Fecha parênteses. GT 2. Calcule a altura do edifício. Perguntei então ao meu colega se ele estava satisfeito com a nova resposta e se concordava com a minha disposição em conferir praticamente a nota máxima à prova. Concordou, embora sentisse nele uma expressão de descontentamento, talvez inconformismo. Ao sair da sala, lembrei-me que o estudante havia dito ter outras respostas para o problema. Embora já sem tempo, não resisti à curiosidade e perguntei-lhe: quais eram essas respostas? Ah, sim, disse ele. Há muitas maneiras de se achar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. Perante a minha curiosidade e a já perplexidade do meu colega, o estudante desfilou as seguintes explicações. Por exemplo, num belo dia de sol, pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra, projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando-se, louvado seja Deus, uma regra de 3, determina-se a altura do edifício. Um outro método básico de medida, aliás, bastante simples e direto, é subir a escada do edifício, fazendo marcas na parede espaçadas da altura do barômetro, contando o número de marcas ter-se a altura do edifício em unidade barométrica. Um método mais complexo seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo como um pêndulo, o que permite a determinação da aceleração da gravidade. Repetindo, a operação ao nível da rua e no topo do edifício. Tem-se 2G E a altura do edifício pode, a princípio, ser calculada com base nessa diferença. Finalmente concluiu, se não há cobrança, uma solução física para o problema, existem outras respostas. Por exemplo, pode-se ir até o edifício e bater a porta do síndico quando ele aparecer. Disse: caro senhor síndico, traga aqui um ótimo barômetro. Se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei o barômetro de presente. A essa altura, perguntei ao estudante se ele não sabia qual era a resposta esperada para o problema. Ele admitiu que sabia, mas estava tão farto com as tentativas dos professores de controlar o seu raciocínio e cobrar respostas prontas com base em informações mecanicamente arroladas, que ele resolveu contestar aquilo que considerava principalmente uma farsa. Amados, não basta ensinar ao homem uma especialidade, porque se tornará assim uma máquina utilizável e não uma personalidade. É necessário que adquira um sentimento, um senso prático
daquilo que vale a pena ser empreendido, daquilo que é belo, do que é moralmente correto. Assim é na obra de Deus. Às vezes você quer ensinar uma pessoa a pregar de um jeito. Às vezes a pessoa sabe pregar do jeito dele, do jeito que o Senhor o ensinou. Mas cada um de nós, seja em qualquer ministério, existe uma função, uma resposta e um denominador comum: levar algo a Deus, levar alguém a Deus. Dessa história, eu tiro essa aprendizagem. Não existe aquele que prega bonito, não existe aquele que prega muito bem, não existe aquele que é carismático na predicação, que é melhor do que o outro. Cada um tem a sua resposta ao chamado de Deus. Amém? Boa tarde e até a próxima.